Escreveram? Sim. Tá. Agora, cada um, assim, aleatoriamente, pode dizer uma das palavras que escreveu. Faz assim, vou chamar por ordem de chamada. Eu chamo e a pessoa diz uma das palavras, qualquer uma. Arthur? Eucalipto. Eucalipto. Outra? Bruno? Comércio. Oi? Comércio. Comércio. Camila? Padaria. Eduarda? Sono. Sonho. Olha, será que é um sonho de padaria? Gabriel? Empreendedor. Giovanni? Madeira. Oi? Madeira. Não entendi de novo. Madeira, prof. Ah, madeira, agora sim. Henrique? Indústria. Indústria. Yasmin? Arroz. Como? Arroz. Arroz. Luana? Verão. Luísa? Misógino. Misógino. Matheus? Intenções. Tu me pulou, prof. Ah, desculpa, Luara. Pode dizer duas. Eu coloquei Luara e açaí. E açaí. Aham. Desculpa, tá? Matheus foi. Nicolas? Campo. Já disse, né, Nicolas? Falei campo. Não entendi. Campo. Campo. Estela? Manteiga. Manteiga. Thiago? Sorvete. E Vitor? Futebol. Futebol. Então, nós ouvimos 17 palavras. E o que vocês perceberam? Eram palavras quaisquer, vocês podiam escolher qualquer palavra. Oi? Deu eco só, prof. Ela não fala nada. Ah, tá. Então, dessas 17 palavras que nós acabamos de ouvir, 4 tinham acento, que eram comércio, indústria, misógino e açaí. As outras não. E isso vai acontecer sempre que nós fizermos uma lista aleatória de palavras, vai acontecer que a maioria bem, bem grande, não vai ter acento. Por quê? Acento gráfico. Por quê? Porque não é toda palavra que se acentua. Isso. Na nossa língua, a maior parte das palavras, por um combinado, quando as pessoas foram, então, estabelecer as regras, foi combinado que a maior parte das palavras não teria acento. Essa é uma língua com poucos acentos, relativamente ao número de palavras que existe. Tá? Então, o que foi combinado? Algumas regras que acentuam de forma que o menor número de palavras possível tenha acento. Tá? Vocês já sabiam disso, né? Vocês percebem que se vocês escreverem 3 frases, provavelmente vocês vão escrever 4 palavras no máximo com acento. 2, tá? Que é o que acontece na nossa língua, então. A maior parte da língua portuguesa é de palavras sem acento. Tá? Até aqui foi? Que foi o que aconteceu agora. E se vocês abrirem o dicionário, mesma coisa. Então, para a gente ter certeza que uma palavra tem ou não tem acento, foi combinado uma série de regras. Tá? E de que vocês acham que as regras dependem? O que as pessoas olham na palavra para ver se ela tem acento ou não?
A sílaba. A sílaba. Quem falou? O Vitor. Vitor, a sílaba, né? Vocês também sabem que na nossa língua tem a maior parte das palavras que tem uma sílaba forte e um pouquinho de palavras que é bem fraca, tá? São palavras monossílabas. O que quer dizer monossílabo? Tem uma sílaba só. Muito bem. Mono quer dizer que tem uma sílaba só. Então, às vezes, a palavra tem uma sílaba só e essa sílaba é fraca. E às vezes a palavra tem uma sílaba só e ela é forte. Por exemplo, me deem um exemplo de palavra monossílaba átona, que significa que ela é bem fraca, e um exemplo de monossílaba tônica, que significa que ela é forte. Oi, baú, aham. Só que baú, o que acontece na palavra baú? O U é forte e o ba também é forte, o U é mais forte. Mas então ela não consegue ficar numa sílaba só. Ela é uma dissílaba, tá, Arthur? Ela tem duas sílabas. Ba, Mas toda palavra que termina com U tem o acento no final. não. Boa pergunta. Grajaú. Grajaú tem, e baú também. Pé, uhum. O Arthur falou pé, fé, troféu. Aí, troféu já é de sílaba. Chapéu é de sílaba. Tiago, é verdade que Grajaú e baú tem acento. Mas, por exemplo, a palavra nu tem acento? Tem. Nu? Nu tem acento? Tem. Errou. É? Eu jurava que tinha. Muita gente põe, tá? Inclusive no palavrão, aquele que na verdade é um palavrinho, aquele palavrão que tem duas letras, também termina com U, também não tem acento, tá, gente? Apesar de que às vezes a pessoa tá com tanta raiva que escreve e bota um acento. Não tem. Então, não é sempre que ela termina com U que ela tem acento. Depois a gente vai ver por que Grajaú e Baú tem acento. O que elas têm em comum? Camboriú. A última sílaba? Tem uma coisa na última sílaba. Depois a gente vai ver essa regra. É o hiato, Arthur, é o hiato. Tá? Por exemplo, por que Bauru, que faz o mesmíssimo som que Baú, e não tem acento em Bauru? Tá? Bauru é nome próprio, né? Porque, Porque Bauru é nome próprio, não é? nome próprio? É, não é? Porque é nome Quem de tá cidade. falando? Matheus? É o Giovanni. Giovanni? Legal, Giovanni. O nome próprio, é verdade que o nome próprio não é obrigado a seguir a regra de acentuação. Por isso que tem nomes de pessoas, Márcia, que a pessoa diz assim, o meu Márcia não tem acento. Tá. O meu Luísa não tem acento. Tá. Pela regra de acentuação, teria. Mas como os nomes podem ser levemente alterados e não precisam seguir regra, ou às vezes eles são nomes estrangeiros, por exemplo, se eu ponho o nome do meu filho de Jefferson, tá? Ou Jonathan, ou Jéssica, Robinson, pode se considerar uma palavra estrangeira. Esses nomes todos são nomes estrangeiros. E aí não precisam seguir a regra de acentuação da nossa língua. Tá? E é verdade, Bauru é o nome da cidade, de São Paulo, mas também é o nome do hambúrguer, né? Alguém Um chama. hambúrguer com queijo e tomate e coisa. Eu chamo de Bauru. Mas vocês chamam de? Bauru também. De Bauru? Tá. Sim. Também. Sanduíche de presunto e queijo. Não, mas não é só de presunto e queijo, é como se fosse um hambúrguer. Que é chamado de Tem tomate, tem os negócios tudo. x-salada, assim.
Tá. Nem perto. Então, voltando. Então, a maior parte das palavras não tem acento. A maior parte das palavras tem uma sílaba tônica, uma sílaba forte, tá? Exceto alguns monossílabos que são tão fracos. Eu estava tentando abrir o quadro aqui para mostrar. Que são tão fracos que a gente até pronuncia eles um pouco diferente. Quer ver? Se eu digo assim, caderno de português, quando eu digo de português, na verdade é de, né? É o de e o e, é uma preposição. Mas eu digo tão fraco que a pronúncia fica de. Tá? Então, essa é uma palavra monossílaba átona. Significa que não tem uma sílaba forte. Tá? O e, a letra e, conjunção, também ela é fraca. Tá? Ela é átona. Se eu digo Fred e Bob foram ao cinema, o E é pronunciado I, de tão fraco que ele é. Ele não é obrigatoriamente pronunciado I, mas as pessoas acabam pronunciando Fred e Bob, e não E, Bob. Entenderam o que é átono? Sim. Sim, tá. Então, dentro das regras que nós vamos estudar, nós, claro, vamos estudar as palavras que são tônicas, as palavras que têm uma sílaba forte. Qual pode ser a sílaba forte de uma palavra? Na língua portuguesa. A primeira, do meio e a última. A primeira, a última. E como é que eu vou saber que ela é a primeira? Deixa eu desligar. Como é que eu vou saber que ela é a primeira se a palavra pode ter várias sílabas? Pela situação. Não, mas se eu disser, por exemplo, Tiago, tem 3 sílabas. Qual é a sílaba tônica? Ti. É Tiago? Não, ti. Na hora que pronuncia teu nome gritando, tu vai dizer Tiago. Ah, então é o go. Tiago. É a do meio. É? Tiago. Não Tiago. Tiago. Ó, É o a água. sílaba tônica do nome do Tiago é o A. É uma sílaba só com o A, né? Tiago. Aham. Então, Tiago, no teu caso, a tua sílaba tônica seria a segunda. E na palavra dançar, Sar. o sar seria a segunda também. Só que numa, a segunda é a última e na outra, a segunda é a penúltima. Então, a contagem vai ser feita, como o Arthur falou ali por escrito, de trás para frente. Não vai ser primeira, segunda, terceira ou oitava. Porque, por exemplo, na palavra paralelepípedo, a gente teria que contar até chegar na sílaba tônica, né? Então, essas regras vão levar em conta a sílaba tônica contando de trás para frente. Isso é muito importante. Todo mundo está ouvindo essa frase? Tem alguém tomando Nescau aí que está distraído? Presta atenção agora. Contam-se as sílabas de trás para frente. É última, penúltima e antepenúltima. A sílaba tônica na língua portuguesa só vai ser uma dessas 3. Mesmo que a palavra seja enorme, a sílaba tônica dela sempre vai ser uma das 3 últimas. Todo mundo entendeu agora? Essa frase? Aham. Sim. Quem pode repetir? Ô, prof. É. Mas, tipo assim, na palavra sílaba, né? Na própria palavra, a mais forte é a primeira. Quem é que tá falando? É o Vitor. Oi, Vitor. Sim, é a primeira. Só que se eu tivesse dito assim, Vitor, fácil, a sílaba forte também é a primeira. Uhum. E se eu tivesse dito pé, a sílaba mais forte também é a primeira.
Só que a regra que acentua fácil, pé e qual que tu tinha dito? Sílaba. E sílaba, a regra de cada uma é diferente. Então, o que nós Uhum. vamos fazer? Nós vamos contar sílaba. Não é a última sílaba, não é a penúltima, é a antepenúltima. Sim. Porque só tem 3, né? Só por isso que só tem 3. Entendi. Então é oxítona. Então, quando ela é a última, ela é oxítona. Quando ela é penúltima, Paroxítona. paroxítona. E quando é antepenúltima, Proparoxítona. proparoxítona. Então, essas 3 posições da sílaba tônica vão me dar também as primeiras 3 regras de acentuação. O grande número de palavras acentuadas vai ter a ver com qual é a sílaba que é a tônica. Qual é a sílaba tônica? Se é a oxítona, é a última sílaba. Se é a paroxítona, é a penúltima. E se é proparoxítona, é a antepenúltima. Até aqui foi? Alguém ficou com dúvida? Não. Duda? Não. Não? Lins? Não. Não? Tá, de vez em quando eu chamo alguém. Bom, e quem é que sabe uma regra que é a mais fácil de todas, que tem a relação com a sílaba tônica? Quem é que pensa assim, essa regra eu sei? Não tem nenhuma. Fala mais alto. Olha que bom, bastante gente querendo falar. Vai. Um dos que falou, fala agora. Que eu não sei nenhuma. Não sabe Regra. nenhum? Eu não me lembro agora. Talvez eu saiba, mas eu não me lembro. Tá. Mas alguém tinha falado, uma voz feminina, quem era? Foi o Giovanni. Não, tinha mais outra pessoa. Vai, Giovanni, Porra, também. prof. Porra. Vai, Giovanni, também, mas quem, eu acho que era a Luara, né? Falou. Fala, Giovanni. Mas eu não sou lá. Não? Então não era tu. Então, Luara? Mas eu falei também. Bom, o Arthur escreveu ali que todas as proparoxítonas são acentuadas. E ele botou uma exceção, mas não, Arthur, não tem exceção. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Sabem por quê? Por que todas são acentuadas? Porque elas são poucas, bem poucas. Existem poucas proparoxítonas na nossa língua. Tá? Tanto é que as que existem, quando é o povo que está falando, a tendência é transformar essa proparoxítona em paroxítona. O Arthur está fazendo uma lista ali de palavras proparoxítonas, que, se vocês pensarem como é que as pessoas que são pouco polarizadas pronunciam essas palavras, muitas vezes elas vão pronunciar de um jeito mais abreviado que ela pareça uma paroxítona. Tentem fazer. Por exemplo, o Arthur botou ali fígado. Como é que as pessoas muitas vezes chamam o fígado, o estômago, o ônibus? Bucho. Busão. Não, eu tinha pensado a própria palavra. Tá? A própria palavra estômago, muitas vezes ela é escrita de um jeito, pronunciada de um jeito que ela passa a ser uma paroxítona. Por exemplo, estambo, fígado, tem gente que pronuncia figo, tá? Ou fígado. Qual foi a outra que tu tinhas posto? Deixa eu olhar aqui. Nosso chat. Cérebro, tá? Então, essas palavras, às vezes, parecem, elas são ditas de um jeito para parecer
Pântano do Sul, eles dizem. Quem é que mora lá para o lado do pântano e sabe como é que as pessoas pronunciam? Sully. É? Nunca ouviram dizer Panto? Panto Sul? Não tá pântano. Panto Sul, tá? Pântano do Sul virou Panto Sul. Para deixar de ser uma coisa tão difícil que é uma proparoxítona. E tão difícil porque é tão rara. Tá? Tem bem poucas na nossa língua. Então a gente vai ouvir uma música na próxima aula que tem a ver com isso. Então, já que elas são poucas, e já que nossa língua acentua o mínimo de palavras, o que ficou combinado? Que as proparoxítonas, já que são poucas, todas, todinhas, sem exceção, são acentuadas. Ah, mas o nome da minha filha é Jéssica, é Jonathan, é Jefferson e não tem acento. É Robinson. Não tem problema. Nome próprio, segue, fica livre, tá? Na dúvida, a gente põe o acento certo. Por exemplo, se eu conheci uma pessoa que chama Jefferson, eu posso colocar o acento, porque é Jefferson, tá? Mas aí, se ele disser não, é um nome estrangeiro, tá? O que quer dizer Jefferson? Quem é que sabe o que quer dizer Jefferson? Pai do Lins. O teu pai se chama Jefferson? Não, pai do Lins. Então, o pai do Lins se chama... Mas é que ele tá me ouvindo, hein? O Lins, né? O que quer dizer esses nomes em inglês que terminam com som? Neto. Som é neto. Não, em inglês é neto, não é? Filho, Não, cara. sei lá. Filho, cara. Filho do Jefferson. Filho do sabia. Jameson. Bem Richard. bonitinho. Filho do James. Filho do Richard. Tá? Filho do Wingo. Que? Todos que terminavam com som. Então, volta. Da onde que Primeira tiraram regra, então. Primeira regra, escrevam no caderno. Regras de acentuação. Na outra linha, proparoxítona. E do lado, todas são acentuadas. Todas, sem exceção. Exemplos. Lâmpada. Calma, ô, prof. Calma, Regra, prof, não tem proparoxítona. regra de acentuação, daí a gente escreve. Proparoxítona. Aham. Proparoxítona. E aí, olha que bom, vai aparecer o quadro aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar com vocês. Vou. Tá? Daí vai escrever. Vocês estão vendo o quadro? Tá tudo cheio de língua, tudo errado. Não tá preto listradinho? Tá. Sim, tá preto ilustrado. Certo. É isso que eu queria. Ó, então, proparoxítonas. Tem que botar acento, porque a proparoxítona é uma proparoxítona, mas a oxítona não é uma oxítona. E aí, todas têm com acento, depois eu digo por quê, acento gráfico. Tá? Como assim tem alguém querendo entrar? Tá bem? E agora vamos para os exemplos. Bruno, um exemplo? Exemplo, proparoxítonas? Deixa eu pensar. Bruno, pensou? Pântano. Hã? Pântano. Não entendi. Pântano. Hábito. Hábito. Quem é que disse? Tiago. Thiago. Outro? O Bruno falou um, eu não consegui ouvir. Foi café. Café é uma proparoxítona? Não. Não. Hum. Ó, eu vou só botar aqui, Bruno, para tu ver. Café, olha o que acontece com ela. Aqui eu tenho a última sílaba. Vocês estão vendo ali, marcadinho?
Sim. Sim. A última. Então, ela é uma Oxítona. oxítona. Eu vou deixar ela aqui, Bruno, porque nós vamos precisar dela daqui a pouco. Tá? Para ser uma proparoxítona, o que eu tenho que pensar? Como aqui, ó, no hábito. Deixa eu só deixar o café bem para baixo aqui, para na hora que a gente tiver com vontade de tomar um cafezinho, vamos ler. O que aconteceu aqui no hábito, ó? Última sílaba é o to, a palavra não é habitou, penúltima sílaba é o bi, né? Mas não é a sílaba forte, e antepenúltima sílaba, hábito. Então, ela é uma proparoxítona, tá? Poderia ter mais uma sílaba antes de hábito? E mesmo assim ela seria proparoxítona? Sim. Poderia. Por exemplo... Inabitado. mas olha só, não, falei vou errado. botar aqui embaixo. Inabitado. Qual é a sílaba forte de inabitado? Qual é a sílaba tônica aqui? Tá. O tá, ó. Ela é uma Sim, ela sim. é uma paroxítona, tá? Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Quem é que pensou outra, então? Vou botar o paralelepípedo. Paralelepípedo. Ó. Não é a última. Não é a última sílaba. Não é a penúltima. É a antepenúltima. Aí, Pirâmide. Oi? Pirâmide. Pirâmide. Último também. Último. Tá? Então, aquela pessoa que tinha dito assim, mas é a primeira sílaba, ó, na palavra hábito é a primeira, mas na palavra paralelepípedo seria 1, 2, 3, 4, 5, seria a quinta sílaba. Na palavra pirâmide seria a segunda sílaba. Então, não dá para dizer do início para o fim. Tem que fazer sempre do fim para o início, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Em todas elas, vai acontecer de ser na sílaba antepenúltima. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Peraí, ó. Antepenúltima. Oi! Não vai dar com esse negocinho. Tá? Todo mundo entendeu as proparoxítonas? Sim. Entendi. Agora, nós vamos pegar outra regra. Deixa eu criar uma nova página aqui. Que é a das oxítonas. Oxítonas. Fica mais fácil se eu digitar, né? Mas é que se alguém estava com sono, agora acordou com essa. Tá? Vamos digitar. Agora, o que vai acontecer nas palavras? Vai ser a última sílaba, a mais A forte. sílaba mais forte vai ser a última. Muito bem. Agora, Bruno, nós vamos usar o teu exemplo. Café. Café. Ó, é a última sílaba que é mais forte. As palavras oxítonas, muitos verbos, quer dizer, todos os verbos no infinitivo são oxítonas. Querem ver? Se eu botar levar, comer, partir, né? Opa, partir. Então, essas palavras são oxítonas. A sílaba tônica delas é a última. Ó. Levar, comer, partir. Mesma coisa que café. Imaginem se todos os verbos no infinitivo tivessem acento. Levar, comer, partir. Seria horrível, né? Se tudo isso tivesse acento. Então, o que acontece? As regras são feitas para que essas palavras todas não tenham acento.
Mas café, por exemplo, sim. Então vamos tentar descobrir outras palavras que vocês percebam que tem a última sílaba tônica e que tem acento. Quem é que se lembra de mais alguma? Sofá. Sofá. Outra. Fé. Oi? Fé. Sem? Não consegui entender. Sem? Fé. Tu pode escrever, Giovanni? Escreveu? O Henrique tá falando fé, prof. Ah, o Henrique tá falando fé. Quando for assim, é porque quando eu tô apresentando aqui, eu não enxergo o que vocês escrevem. Fé, muito bem, Henrique. Nem que falei, prof. Oi? Nem fui eu que falei. Sim, mas é porque o som às vezes chega mais com outro som, com outro ruído, eu não consigo bem saber quem foi que falou. Desculpa. Ó. Fé, Henrique, muito bem. Outro, com acento circunflexo, vamos ver. Assim, ó. Palavra que termina com Capô o. Capô. O que é o capô? do carro. Do Aquela carro, parte da né? frente. A parte superior é a cabeça, né? Capô. O que mais? O Arthur tinha Barão. escrito troféu. Barão. Barão. Aqui eu não vou botar as palavras que são com tio, depois a gente vai falar especificamente do tio. Ah, tá. Tá. Troféu. Pastéis. Baú. Baú. Mas o baú também eu vou deixar separado, porque vai ter uma regra só para ele, tá? Então, o que a gente percebe aqui, ó, nessas palavras que a gente acabou de ver? Também, Na última sílaba normalmente é acentuada. todas as palavras, mas a gente acabou de ver, por exemplo, levar, Não, comer. não é todas, mas a maioria. Vamos tentar ver o que essas aqui têm, então, que elas são acentuadas. E a gente vai construir a regra das oxítonas. Elas têm Oxítona vogais no final. são acentos, mas não qualquer vogal, quer ver? Eu vou botar uma palavra aqui que não vai ter acento. Que a gente já viu, nu, Não tá, mas daí é só o U que fica de fora. o ficou de fora, mas já é uma vogal, eu já não poderia dizer que tendo Não, vogal lá. Não, mas eu tô tipo, tentando. baú poderia entrar, só que daí tu disse que não podia, entendeu? Uhum. Entendi. Anu não tem. Mais não tem. Dançar, né? Que a gente tinha posto antes, não tem. Então, oxítonas são acentuadas quando terminam. Bom, e aí eu vou fazer a lista das palavras, das letras que são acentuadas, ó. A, E, O, EI, OI, EL, EN, ENS. Quem já acha uma palavra que termina em ENS, assim, com acento? Parabéns. Parabéns, muito bem. Gens. Hã? Nada, prof. Nada. Tá? Refrões. O plural também vai valer, tá? Ó. Ai, oi, ei. Esse ei, oi, el, antes da reforma ortográfica, tinha acento em qualquer lugar, não era só em oxítona. Por exemplo, a palavra ideia tinha acento, ela não era oxítona, porque na palavra ideia fica assim, ó, i, dei, a. Então, ela era uma paroxítona. E tinha acento porque o ei tinha acento em qualquer lugar que ficasse. Mas isso aqui, agora com a
com a nova regra, caiu, não tem mais esse acento. Só tem acento no EI quando for uma oxítona, Imoxítona. tá? Então, vamos lá. Oxítonas são acentuadas quando terminam com A, E, O, EI, OI, EL, em, ENS. Copiaram? Sim. E aí podem copiar os exemplos. Vamos lá para o exemplo de cada. Por exemplo, maracujá, café, avô, ficou a café. Avô, agora com és. Pastéis, que já tinha aqui em cima, né? Pastéis, lençóis. Opa. Troféus, ó, não é troféus, hein, gente? Troféus, também, parabéns. Parabéns. Tá? Até aqui foi? Sim. Tá. Então, Anéis. anéis, muito bem. Anéis, anzóis, Painéis. painéis. Tá? Então, essa nossa primeira aula está terminando com essa alegria de conhecer duas regras de acentuação gráfica. Tá? Na próxima aula, daqui a 10 minutos, nós vamos trabalhar com o livro Clube de Boxe. E na... Beleza. Oi? Beleza. Beleza? Então tá bom. Beijinho, vão tomar água. Que capítulo que é, prof? Ah, é depois do... A gente agora, quando voltar, desenhando Max e Greta, depois do Greta. Tá bom? O Greta vocês leram, né? Pois. Sim. Beijinhos. Tchau. Até daqui a pouquinho.